Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sempre falo isso porque eu sei que muitas pessoas nos veem na madrugada. E hoje nós estamos aqui, elas voltaram. Beatriz e a Lívia estão aqui conosco para falar sobre o amor, que é um tema que atravessa a nossa vida de uma forma tão arrebatadora. E aí vamos pensar assim, o que é que determina amarmos como nós amamos? Desejarmos o que nós desejamos e como nós desejamos. Nós amamos a partir da nossa falta ou a partir do excesso em nós daquilo que nos falta. Essas e tantas outras perguntas e conversinhas por aí vamos tendo aqui ao longo do nosso caminho. O Edna, eu queria passar para você, porque você disse que veio inspirada hoje, e você sempre vem inspirado. Quero te ouvir. Hoje eu revelei. Quero te ouvir. Hoje você revelou. Eu revelei que eu estou inspirada. Então, você colocou a palavra aí, arrebatadora. Eu acho que esse pode ser um dos aspectos do amor, né? Mas a gente pode pensar no amor de uma forma mais conciliadora, né? Eu estava pensando ontem que nós temos momentos do amor em nós ou momentos para amar, internamente falando, né? É interessante porque vários segmentos dos estudos do ser humano colocam, principalmente aqui estamos representando o ser humano psíquico, né? Colocam o amor em alguns momentos e fundamentalmente no seu início como uma necessária condição de amar a si próprio primeiro, né? E o Freud diz muito bem isto, principalmente o Freud, né, representando aqui a psicanálise, que o primeiro afeto amoroso, afeto do bem para si próprio, que o ser humano tem quando bebê, é e deve ser para si próprio, né? E lá nós podemos discorrer, que não é o caso aqui agora, né? Ou nós estamos no Amor 2, né? Ou esse é segundo encontro, por isso que elas voltaram, né? Para a gente dar uma extensão para o Amor 1, que a gente já apresentou para todos vocês. É importante que a gente tenha, quer dizer, a gente nasce com uma reserva de 2 troncos afetivos. A reserva para o amor e o amar e a reserva para o ódio e odiar, né? O tempero entre essas 2 reservas é que faz a vida de relacionamentos, né? Ser tão abundante e às vezes até desorganizante, seja para o amor, seja para o ódio. Então, precisamos de nos conhecendo, ir estabelecendo um tempero próprio para essas 2 porções necessárias dentro de nós. Este amar a si próprio tem que estar já desde o início da vida, mas o bebê tem essa competência. Eu venho batalhando aqui, né? Sempre de que o bebê tem competências, a criança tem competências psíquicas, principalmente, né? E essas competências vão nos modulando e nos moldando durante a vida. Então, primeiro, o que eu estava pensando ontem, né? Primeiro, o amor a si próprio desde bebê, para depois o amor em relação ao cuidador ou aos cuidadores, que geralmente são mãe ou alguém que a represente e pai ou alguém que o represente. Aí entra, primeiro, até agora a gente está falando sobre Freud, agora entra a Melanie Klein, o Winnicott também, a importância, né, do amor ao cuidador e a importância do amor do cuidador para com o bebê. E depois o amor pelos familiares, pelos coleguinhas da escola, pelas professoras e depois o amor já investindo em alguém com a especificidade para o desenvolvimento e as primeiras experiências sexuais, e depois o amor adulto, que vai se ampliando a cada momento do dia praticamente. Então, esta base do amor a si próprio, ela é fundamental para a liga em relação a outros amores. E é interessante que eu estava também pensando ontem que
Depois que a gente vira adulto, a gente tanto batalha pela autoestima, não, porque eu tenho que me autoestimar. Mas a gente já tem essa condição do passado. Então, o que acontece durante a vida da gente que a gente vai esquecendo de si próprio, né? Vai se desafetando em relação a si próprio. Então, eu repito, essa base do amor em relação a si próprio é que faz uma dispensa psíquica, um reservatório psíquico para que eu ame no decorrer da minha vida. Sim. É interessante que você fez um caminho, e a gente está falando em reconciliação, eu queria também trazer um caminho inverso, que é a partir dos romances familiares, né? Que eu acho que as duas coisas são muito pertinentes e verdadeiras, né? O Freud coloca essa coisa de que a constituição da nossa maneira de amar tem a ver com os nossos romances familiares, conosco e o que a gente assistiu. Né? Então, assim, e aí é interessante porque ele amplia um pouco mais além do Édipo. O Édipo, cientificamente, é super comprovável, né? Nós somos clínicas, temos clínicas e sabemos que isso é muito comum. É muito comum, por exemplo, o menininho dizer que é namorado da mamãe para o papai sair de perto. Então, isso é muito real. Mas, ainda assim, a nossa maneira de amar, ela é constituída muito além do Édipo. Andréia, explica pra gente o que é o Édipo. O Édipo, de uma forma bem fácil, foi bom você perguntar, né? De uma forma bem simples, eu diria assim, que é o amor do menino pela mãe e a rivalidade com o pai. Eu quero matar o papai para ficar com a mamãe, né? E ao contrário, a mesma coisa, né? Da menina pelo pai, quero que a mamãe saia de perto, que a mamãe não esteja presente para eu ficar com o papai. Mas isso, ampliando um pouco mais, a gente pode pensar em todos os nossos cuidadores, em todos os romances que aconteceram próximos a nós, né? Por exemplo, uma tia que tenha cuidado de você, um tio, o que aconteceu com a sua irmã, a sua relação de amor com a sua irmã, quando a sua irmã chegou, como é que isso se constituiu no ambiente, e isso vai nos trazendo, né, a nossa constituição de amor. A maneira como nós amamos tem a ver com todas essas apreensões do nosso ambiente também, né? E aí eu queria ouvir vocês duas também. Queria que vocês falassem um pouco o que vocês acham, pensam, o que vocês trouxeram de bom pra gente. Vou falar, então. Eu fiquei pensando que contribuição que eu podia trazer, né, pro amor, porque eu acho que é um dos temas que mais se fala na história da humanidade. Não sei se posso falar da história, mas da modernidade para cá, sem dúvida, né, os romances começaram, né, os escritos românticos começaram na modernidade, e eu fiquei pensando o que eu poderia contribuir, né, porque a gente fala, estuda, tenta definir, né, no campo da filosofia, sociologia, psicologia, religião, né, o que é o amor e o que a gente vai fazer com esse amor. E tenho para mim que ele ainda é muito mais no campo das ideias do que a gente se haver com ele na prática, assim, né? Ele é muito mais gostoso e bonito de se pensar nas ideias do que quando a gente o coloca em prática, assim, né? A gente tende a se proteger, né? Vou tentar elaborar o pensamento, né, que eu tive a respeito disso aqui. E aí eu fui, né, ali desenvolvendo esse meu pensamento baseado na psicanálise, que é o meu viés de compreensão e de olhar para o mundo, né? E aí pensei numa frase do Flávio Jaconetti, né, que ele diz que o amor é o remédio para o desamparo que nasce quando nascemos. Ai, que lindo. E eu vi e falei, é isso, Uhum. né? Esse vai ser o meu olhar, assim, de pensamento, de construção, porque diante de tantas coisas sobre o amor que a gente pode falar, né, eu pensei que talvez isso seria uma ideia interessante para pensar, né? Que o amor, então, né, pensando a partir da psicanálise, ele nasce num hiato da separação entre eu e o outro, né? Ele acontece como possibilidade de uma busca de uma energia, né, na direção do outro, na esperança de que esse outro traga alguma resposta sobre mim e sobre aquilo que falta em mim, né? Então, lá no início da vida, né, o bebezinho lá com alguns meses, no primeiro momento ali, ainda muito eu e mamãe somos a mesma coisa, né? Somos um só, não é? E aí depois ali,
um pouco para frente, o bebê vai se havendo com a ideia de que não, né? Nós somos separados e mamãe tem algo que me falta, né? Ela tem tudo aquilo que eu não consigo. Aí ela tem o seio gratificante, ela tem, né, tudo de bom que eu preciso tá na mamãe, né? O que vai levar o bebê tanto à inveja, aos ódios, quanto à busca pelo amor e pela aceitação disso, né? O amor vai se desenvolvendo, então, a partir daí. Não é raro, e aí Freud sempre vai falar, e a psicanálise sempre vai trabalhar com a ideia de que os adultos não são tão adultos assim quanto a gente imagina, né? Então, não é difícil a gente achar, e acho que todos, né, nós aqui muitas vezes nos encaixamos nisso, de ficar tentando procurar a metade que nos falta. Ah, sem dúvida. Não é? A gente continua buscando a Essa é a maior desse ilusão. Primeiro amor. Eu diria a maior ilusão. Que é o jeito primitivo de amar, né? A gente busca da sempre vai completude, né? A gente vai recorrer sempre ao jeito Sempre primitivo. E a gente, inclusive, adultos, né? A gente dá nomes fofinhos, igual para criança, pros namorados, pras namoradas, né? A gente, quando vai falar sobre quem a gente está enamorado ou apaixonado, a gente vai falar como se a gente estivesse falando pra mãe, você é tudo pra mim, né? Eu não vivo sem você, né? Você me completa, né? Que são todos lá os ideais que a gente cria, não é? De tentar encontrar no outro a resposta daquilo que eu não encontro em mim. E é uma busca frustrante para todo sempre, porque nunca vai ter, né? Então, tem outras metades da laranja? Tem outras metades da laranja. Existe a metade da laranja, né? Só que vai ser sempre uma metade. Igual eu, serei sempre uma metade, né? E juntar duas metades não necessariamente é simétrico. Forma um todo, um inteiro, sim. não é? Então, pensar no amor sem pensar que ele inevitavelmente me leva a minhas faltas e a falta do outro, né? É muito complicado. E eu acho que essa é a grande dor, ou uma das grandes problemáticas do amor, assim, né? E o quanto ele é difícil pôr em ato. Porque é difícil a gente passar desse amor infantil e idealizado, que a gente fica o tempo inteiro achando que as partes do outro vão ser as partes que estão faltando em mim, né? E a gente evoluir para uma situação mais madura a partir disso, assim, né? De que a gente sai desse lugar passivo, de esperar que alguém vá nos salvar, né? Dessa dor do nosso desamparo, não é? E de entender e ir para um lugar onde o amor é um ato e uma decisão de se estar com alguém ou de se fazer algo a alguém, independente da minha falta e da falta do outro, né? Que o outro tem. E aí fui pensando mais ou menos a esse respeito, né? O quanto que a gente tenta muito fugir do que falta em nós e desse desamparo, cria a idealização de que o outro vai nos trazer isso em geral nos frustra. A gente não sabe o que fazer quando a gente se dá conta que quem a gente ama tem coisas que a gente não gosta, não é? E sempre tem. Sempre tem. E nós temos também coisas que o outro não gosta. Nós temos coisas que nós não gostamos. Nós não gostamos. E isso não é só no amor romântico. Sim. É o tempo inteiro nas nossas relações. É com os filhos, né? É com os nossos pais, é com quem a gente escolhe como parceiro, é na sociedade, no outro, no próximo, né? Então, eu vou pensar só na história de Jesus, né? Que há mais de 2000 anos veio para tentar ensinar o que é amor, não é? Que é para além daquilo, né? Ou desse narcisismo, ou das feridas, ou das fragilidades narcísicas que a gente tem, não é? E quanto o ato do amor é difícil, né? E ele é difícil porque a nossa tendência é se proteger diante das nossas vulnerabilidades. E eu acho que não tem nada que deixe a gente mais vulnerável na vida do que amar. Né? Exatamente. Porque é poder se despir, amar de verdade, né? De uma maneira mais madura. Porque a gente se despir, de fato, né? De tudo aquilo que a gente criou de ideal e que a gente criou de ideal do outro. E se colocar diante do outro, enxergar o outro tal como nós somos. Sim. Cheio de buracos, cheio de vazios, cheio de faltas. Sim. De defeitos, né? Pegando isso que você estava colocando, né, Lívia?
eu fico pensando o quanto... A gente pode ter vários teóricos que vai trazer o conceito sobre o que é o amor de fato, né? Mas o quanto é difícil a gente traduzir em palavras um sentimento que é tão, assim, interno, tão subjetivo de cada um. E colocar em palavras sempre me faz pensar que a gente perde algo daquilo que se sente que é subjetivo, né? E o quanto, de fato, assim mesmo, amar é também sofrer, né? Na mesma proporção que se ama, se sofre. Na mesma proporção que se ama, se frustra. Porque é isso, a gente fica em busca sempre de uma outra metade, de uma completude, de algo que eventualmente nos falta, ou de algo que a gente admira e a gente quer ter num parceiro. E o outro parceiro, né? O nosso parceiro é só alguém como a gente, que também tem as faltas dele, que está na mesma busca e fica os dois buscando pontos que talvez se não falado, se não, sabe, expressado um para o outro, a gente vai se frustrar, porque eu vou ficar cobrando o outro algo que ele não tem para me dar, porque é aquilo que é importante para mim, o outro vai me cobrar do mesmo, e essa relação ela vai, né, se tornando um grande espinho, assim, um para o outro, né? Quanto mais próximo, mais a gente se espeta, né? A gente nem sempre conversa, né? Fala a mesma língua. Então, estar vulnerável, aceitar como o outro também me aceitar na condição que eu sou. É claro que eu também posso olhar para mim e trabalhar coisas que incomodam no outro, né? Se aquilo faz sentido para mim, se eu quero estar com a outra pessoa, se tem outras coisas que são mais importantes, eu vou cuidar disso também pro bem da nossa relação. Mas, assim, demanda muita maturidade, muito desejo de uma transformação e de estar junto, né? E nem sempre na prática, realmente, isso não é fácil, né? Eu lembrei de uma citação do Jean-Yves Leloup, que ele fala sobre a possibilidade, aí exige muita maturidade, é uma coisa muito difícil na prática, você amar o outro na maior dificuldade dele, ou na sua maior dificuldade, que é exatamente nesse momento que as imperfeições, né, aparecem do outro e a sua, e isso, em geral, coloca fim, muitas vezes, nas relações. Porque nós não temos essa maturidade de suportar aquilo que a gente não idealiza, aquilo que a gente não espera, né? Mas eu fico pensando que... Eu gosto muito do que o Freud considera, que as relações são o lugar que as nossas fantasias inconscientes aparecem, inevitavelmente, em todas as relações, estão presentes as nossas fantasias inconscientes projetadas sobre o outro, né? Então, o que eu levo para a relação tem muito, muito mais de inconsciente do que consciente. Eu conheço algumas coisas minhas, eu sei que eu posso me considerar uma pessoa acolhedora, né? Então, eu posso conhecer algumas características da minha personalidade, ou eu posso saber que eu sou muito exigente, enfim. Mas as coisas mais profundas e mais enraizadas nas relações vêm do nosso inconsciente e a gente não conhece, que tem a ver com a nossa história constitutiva. Então, aí a gente fica pensando, mas não é possível, por que eu tenho essa insegurança? Por que eu tenho dificuldade de deixar o outro entrar na minha vida? Por que eu tenho dificuldade de estabelecer vínculo? Por que eu sou uma pessoa extremamente ciumenta, né? Porque, na realidade, não importa o outro. A sua fantasia inconsciente está atuando naquele momento, independentemente do que o outro faz. Isso é uma coisa muito importante da gente conhecer, né? Em nós mesmos. O que vocês acham? Eu concordo. Eu acho... Primeiro, eu estava pensando aqui, né, que eu acho importante a gente pontuar, né, que a gente está aqui dizendo de uma questão do amor organizado, né? Então, porque, né, a gente suportar ali a diferença do outro, aquilo que isso a gente é no estágio de muita maturidade, enfim, né? Muita porque maturidade. Senão, só para não correr o risco, né, mas para não correr o risco de alguém, por algum motivo, achar que está numa relação abusiva ou violenta, tem que suportar, porque o amor suporta aquilo que o outro, né, não resolveu. Né, ou não atingiu ali o meu ideal. Então, a gente está aqui pensando numa perspectiva de um caminho ok, né, pro desenvolvimento desse amor. E eu acho que sim, assim, eu acho que a escolha do amor, né, ou do objeto amado, ele nunca é à toa,
né? Alguma coisa naquela pessoa despertou e muitas vezes a gente nem sabe, né? O que é exatamente. É alguma coisa, é um jeito de mexer, é um jeito de falar, não é? É o jeito de andar. Às vezes a gente não consegue nem identificar no primeiro momento o que foi, né? É o amor pelo fetiche, né? E sempre tem. Então, a escolha desse objeto de amor, e quando a gente fala em psicanálise de objeto, é aquele que não sou eu, né? Pra entender, né? Aquilo diferente de mim, né? Essa escolha, ela não é à toa, né? Ela tem algum motivo. Na maioria das vezes, inconsciente. Então, a gente elege alguém, não um outro, e não é um outro qualquer, né? Para que a gente coloque todas as expectativas, projeções. Atue as nossas fantasias inconscientes mesmo sobre o outro. Isso, é bem sobre isso. o outro. Uhum. Então, eu acho que... Pode? Pode, depois eu... Eu acho que esse momento aqui, inclusive, é a prova disso, né? Nós 4, novamente, estamos falando sobre o amor, né? Quer dizer, as nossas relações aqui também nos fazem nos concentrarmos em nós 4, né? Nos aglutinarmos, fazer o convite novamente para vocês duas, para que a gente faça o Crescendo Podcast com este tema. Aguardem, porque vai haver um Crescendo Podcast sobre as patologias do amar. Hoje nós estamos falando sobre o amor natural. Não vou nem, acho que você salvou um pouco a situação aí, não vou nem dizer normal, mas o amor natural. Neste sentido, eu tenho uma coisa para colocar, né? Se a gente for pensar de um jeito muito simples, porque quando a gente fala vai para além, eu fico no aquém, né? O antes, né? O que tem antes em mim, ser humano, quando eu estou lá sendo gestado no ventre materno, a partir do momento do meu nascimento, o que tem em mim? É simples, para mim é uma situação muito simples. Nós nascemos com circunstâncias, entre aspas, aí a gente já faz uma sofisticação, circunstâncias não, mas nós nascemos com circunstâncias psíquicas. Essas circunstâncias psíquicas são recheadas do quê? Essas circunstâncias psíquicas são recheadas de energia. A energia psíquica é feita do quê? Tensão que busca descarga. Acabou. É simples assim. Então, quando a Lívia estava falando antes de agora, no comecinho do Crescendo Podcast de hoje, quando a gente pode pensar que o Freud estava absolutamente correto, quando ele fala, de acordo com a minha compreensão, que eu acho que não está equivocada, acho que não, né? Diante do amor que sai do momento para si e vai para um momento para e com o outro, a gente pode pensar que existe, a partir do nascimento do bebê, uma fábrica de energia psíquica que vai buscar freneticamente por um objeto para investimento. Porque tem muita coisa dentro da gente em termos de energia psíquica. Então, o bebê vai precisando de recorrer a algos, né, entre aspas, para ele investir aquele amor. Amor é uma circunstância psíquica que vira investimento quando eu passo a buscar algo ou alguém para depositar, não é nem projetar, para depositar essa minha energia psíquica. E aí, a liga se faz. E aí, também uma coisa que a Lívia, uma situação que a Lívia falou agora há pouco, existe a busca, não apenas porque eu idealizei, a Andrea também colocou essas questões de fantasias inconscientes, eu penso que é tudo aquém. Existe a busca para uma organização psíquica. A manifestação do amor é o segundo tempo do amor. O primeiro tempo do amor é a experiência em mim. E essa experiência, ela vai se avolumando de tal forma que ela precisa de um escape. Este escape é que me faz amar o outro. O outro, uma circunstância, um animalzinho, uma planta, a gente chama de objeto em psicanálise, né? Então, o amor, ele tem esta propriedade de cola, no bom sentido,
Não se esqueçam, já o podcast Crescendo Podcast no sentido patológico do amar, mas ele tem essa propriedade de liga. E outra propriedade do amor também que é muito interessante e importante a gente citar aqui é a organização. O amor é organizador. O amor é integrador. Ele integra as partes. Só não Quando ele é saudável. Então, é isso que eu vou falar agora. Só não podemos pensar nos desvios agora neste podcast, né? Mas o amor, ele faz a liga, ele cimenta, ele sustenta, ele ampara. E qualquer tipo de amor, gente. A gente geralmente pensa no amor, amor de mãe e filho, pai e filho, e o amor romântico. Não, o amor nas suas manifestações, ele é muitíssimo amplo e em algumas manifestações ele é muitíssimo complexo. E em outras manifestações, patologicamente distorcido, né? Mas isso fica para depois. Então, acho que a gente tem que pensar nessa condição natural do amor, que é uma circunstância que está em mim, assim como o ódio, afeto e desafeto. Quando a Andrea estava falando do Édipo, eu pensei sobre essa questão anterior também. É um simples investimento por alguém. Agora, é claro, se tem alguém com esse alguém que está me incomodando ou que está tirando a minha possibilidade de ter esse alguém, eu quero mais é desbancar essa pessoa desse contato mesmo, né? Na verdade, o Édipo é a entrada de um terceiro na minha relação com algo ou com alguém. Isso a princípio desconforta, isso a princípio incomoda, porque, claro, eu tenho algo dentro de mim e eu quero que esse algo, afeto, amor no caso de hoje, que esse algo vá como uma flecha certeira, né? Vale aí a figura do Cupido, né? Como uma flecha certeira para aquele objeto, para aquela pessoa. Se tem alguma coisa que atrapalha, eu quero desbancar a presença dessa alguma coisa. Mas eu acho que vale a pena a gente colocar esse aspecto do natural. O ser humano nasce naturalmente para, não pronto, mas para amar. Com a possibilidade, né? Sim. Com a possibilidade do amor. E aí, se a gente der sorte em encontrar outros que também estejam disponíveis para... Aí fazemos o outro nível, que é a relação objetal, né? E é Aí interessante. a gente consegue. Né? Eu ia falar de uma questão também, pensei em duas aqui, né? Quando a Edna estava falando, primeiro eu pensei que a gente nasce, né? Com essa possibilidade do amor e de amar. E o quanto isso de fato organiza, estrutura, é o que forma os laços, né, familiares, comunitários, não é? E por aí vai. A nossa forma de amar traz muito os nossos romances familiares e a forma como a gente foi cuidado, enfim, mas acho que a gente também não pode esquecer do âmbito social. Sim, né? super importante. De que o cultural. amor muda de acordo com o tempo que a gente vive. Uhum. O amor muda de acordo com o local que a gente nasceu, não é? O amor vem mudando também, né? A forma das escolhas amorosas, de como Principalmente se as relacionar. manifestações, né? Acho que a Isso. condição psíquica permanece, sim, mas sim, as sim. manifestações do desse amar, né? Isso. É que passam a ser diferentes, Uhum. né? E a forma como a gente vai buscar, como a gente vai vivenciar, como a gente vai fantasiar, como a gente vai desejar, né? Não tem como não passar pelo social também, né? Com certeza. E acho que uma das coisas que eu, às vezes, me pego tentando refletir, acho que uma das coisas que me encanta na psicanálise é justamente nunca achar grandes soluções e sempre problemáticas, né? Para ir se ampliando a história. É que eu acho que hoje em dia tem muito uma questão assim, se ame primeiro para daí amar o outro. Mas aí a gente não está falando desse primeiro momento do amor, né? A gente está falando como se complete primeiro, que depois você acha alguém Uma completo. autossuficiência, né? De uma autossuficiência. Uhum. Você né? faz um ideal de si mesma. Exatamente. E aí, né, então você precisa se amar, você precisa estar completa, você precisa estar se bastando em tudo, porque daí você vai achar alguém que se basta em tudo, que é completo, e aí vocês vão juntar, isso vai ser mágico. Ai, que mundo ideal. Não é? Pilim, pim, pim. Que não vai acontecer, né? Não Vai. existe. Na O ser verdade- humano está longe de ser Na verdade, eu acho que a gente tem que né? pensar nesse
Amar a si mesmo primeiro é fazer um investimento em si para Investimento. poder administrar É um essa preparo. Exatamente. Né? Um preparo em Exatamente. si. Para poder administrar essa energia dentro de si, para depois essa energia poder ser distribuída. É isso que o Freud fala, né? Quando sai do autoerótico, vai pro narcisismo e depois para a relação objetal, para depois ir para o outro. O Edna, você estava falando anteriormente sobre essa coisa do antes do Édipo, né? Eu acho muito interessante porque o Freud fala que o nosso lugar na vida já está preparado, predestinado pelos nossos pais muito antes de nós nascermos. Então, a nossa vida, ela é sim não deixa de ser, né, um investimento de desejo dos nossos pais. Quando a gente chega, já está tudo montadinho, né? Eu quero que meu filho seja médico, eu quero que o quartinho dele seja dessa maneira, eu quero que ele se comporte de tal maneira. Então, assim, nós somos, inevitavelmente, atravessados pelos desejos de outras pessoas, dos nossos pais, dos nossos primeiros cuidadores. Desde né? a genética. Desde a genética. Até, novamente, eu vou antes. Enquanto eu estou brincando de boneca com 8, 9 anos e penso, eu quero uma filhinha, um filhinho assim, eu também já estou montando o meu desejo para a minha maternidade. Exatamente. Depois que eu encontro uma outra pessoa com a qual eu vou fazer uma dupla para procriação, não é? Aí sim funda-se a dois esse desejo e aí, nascendo o bebê, tem esse atravessamento, né? Então, assim, eu acho fascinante essa condição simples Sim. que existe no ser humano, não só no ser humano, né? Eu acho que em todos os seres vivos, só que a gente não sabe captar a forma com a qual, né? Uma árvore frutífera, né? Porque, gente, nós estamos falando do quê, freudianamente falando? Nós estamos falando de libido, não é? Nós estamos falando de pulsão de vida. Eu costumo, em alguns cursos que eu esbarro nessa condição, eu falo, que coisa mais linda do que uma fruta que você pode dar uma mordida e saborear, não é? É um investimento libidinal. Sem dúvida. Quando eu vejo a natureza, ser humano, é um investimento libidinal. Isto é o amar na sua forma mais simples. Então, a gente não precisa de pensar no amor como algo sofisticado, a relação objetal, idealizada ou não, por causa de amparo, por causa de desamparo. Isso todos nós passamos por isso. A gente pode pensar no amor como algo que pode brotar de mim para algo ou para o outro, no qual eu estarei fazendo um investimento. Agora, de preferência, este investimento tem que ser do bem, não é? E isso que você colocou é tão pertinente, Edna, que eu fico pensando na questão do quanto a gente idealiza o amor como algo extraordinário, né? Então, só é um amor mesmo se me faz uma grande surpresa, se me leva em tal lugar, se, né, tem algo grandioso e faz algo em público e todo mundo vê como é o nosso amor, né? E a gente esquece o quanto o amor está no ordinário. Sim. Né? O extraordinário eventualmente pode acontecer e pode sim ser uma demonstração de afeto, de amor, mas o amor ele está no ordinário. É o cuidado que eu tenho de perguntar como é que você está. É o cuidado que eu tenho de fazer uma comida para você. É só o olhar. O olhar, exatamente. O amor ele está em tudo na vida cotidiana. Basta que a gente esteja atento para perceber isso, né? Mas o quanto a gente fica nessa ideia de ideais o tempo todo. Acho que hoje ainda mais com internet, a vida exposta, né? Do quanto a gente fica esperando por isso que a gente encontra aqui na nossa vida também, né? Então, nesse sentido, estou inspirada hoje, né? Tô falando muito. Nesse sentido, a gente pode pensar no amor como algo assim, uma missão de vida. O ser humano tem esta missão de ou para amar. Para quê? Para se desenvolver. Exatamente. Não é para se desenvolver. Penso que essa é a missão da vida. Né? É a gente chegar nesse lugar. E o quanto a gente precisa mesmo tomar essa consciência dessa potência, dessa possibilidade, de que isso está no ordinário e não no extraordinário, está no compromisso e está no ato.
né? Por isso que quando eu comecei a minha fala, né, eu falei o que eu poderia contribuir para sair dessa questão só do, né, do lugar do ideal e dos pensamentos e para ir para o ato, né? Eu ainda vou citar o Jacobati de novo, que ele tem uma ideia que eu acho interessante, que ele diz assim, que a gente tende a permanecer nesse amor infantil mesmo estando adulto, né? E que a nossa ideia e o nosso propósito, o nosso sentido é a gente se desenvolver, né? Nossa missão é a gente se desenvolver. Que enquanto a gente está nesse amor mais infantilizado, a gente fica nessa busca pela falta, então a gente nunca está satisfeito e a gente não consegue nem reconhecer o que a gente tem de bom para poder doar para o outro, né? E o amor tem que passar do só receber para o ser capaz de doar algo que eu nem sei ainda que eu tenho em mim. E isso não é só para o meu filho, para o meu marido ou para minha mãe, né? E isso tem que ser para qualquer um que esteja passando na minha frente, né? O meu olhar de respeito, de admiração, de cuidado, de reconhecimento de que se eu não tô nesse lugar tão perfeito e maravilhoso que eu supus que eu estivesse, ou que quem eu amo eu suponho que esteja, né? O outro está em tal condição quanto eu, né? Merece tanto cuidado, respeito. Invariavelmente eu tenho que pensar no crescendo. Acho ótimo. Pode falar. Obrigada. Porque assim, o crescendo na minha vida, ele é a prova desta expansão afetiva, né? Porque ele, na verdade, ele é muito mais do que eu imaginei. Por conta própria. Ele cresceu tanto, né? Ele acabou sendo muito mais. Então, é muito benfazejo a mim, né? Que sou a coordenadora, que sou a fundadora, né? Isso não é uma propriedade adjetivante, é uma condição apenas na vida. Simples condição. Tinha muita energia amorosa dentro de mim e eu criei o crescendo, se a gente for pensar assim no social, sim, né? Não é um adjetivo, é uma possibilidade que eu me dei. Mas assim, quando eu entro no crescendo e vejo aquela sala de espera, a recepção cheia de crianças e pais com as características que eu imaginei que eu queria promover, para quem eu queria promover lá no passado, há quase 26 anos, vou fazer aniversário agora em dia 25 de setembro, 26 anos, né? Essas crianças que não têm condições de pagar uma terapia, qualquer que seja, diante do que a gente faz, fono, TO, estamos sem, por favor, TOs, né? Psicopedagogia, psiquiatria, psicoterapia propriamente dita, essas crianças e esses pais por tabela, né, poderem ser atendidos e estarem ali para esse atendimento sem sequer saber, gente, isso me dá um prazer enorme, um benefício, melhor falando, sem sequer saber quem é que está por trás disso tudo. Isso é muito legal. Você passar anônima fazendo bem. É legal para mim mesma, né? Então, o crescendo é isto. O crescendo é o produto de alguém que tinha uma energia amorosa grande dentro de si, depois de ter filhos, animaizinhos e tudo mais, né? E pacientes também, né? Porque com os nossos pacientes a gente também manifesta este ato amoroso, né? Essa pessoa fundou o Crescendo. Para quê? Para beneficiar o outro com o amor, né? Porque segundo Freud, dá licença aqui, quando a gente vai falar de alguém, né? A gente tem que colocar aspas, né? Como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada? Então, o Crescendo possibilita isto. E outra frase do Freud. Todo tratamento psicanalítico é uma tentativa para libertar o amor recalcado. Né? O que o Crescendo promove? O crescimento afetivo do ato. Afetivo e efetivo do ato de amar. E olha que legal, tudo de graça. Né? E para fazer tudo de graça, a gente precisa de voluntários. Né? Então, por favor, profissionais E de voluntário comprometido com o amor. De voluntário comprometido. Antes de tudo, é a pessoa do voluntário. Depois é a ética, depois é a técnica, depois é o conhecimento teórico. Isso tudo vai sedimentando o amor para ser o quê? Manifesto no ato, segundo as palavras da Lívia, e ligado a alguém que necessita. Então, precisamos de voluntários. O Crescendo precisa muito de voluntários. Espalhem essa necessidade.
amorosamente para nós profissionais continuarmos amando do jeito que a gente sabe e pode. Né? Excepcional, excepcional. Eu vou pegar carona aqui na ideia do Crescendo. Esse ano eu faço 19 anos de Crescendo. Que bom. Ó, Falou baixinho, 19 anos. 19 anos de Crescendo eu faço esse ano. Também é uma manifestação do amor em mim, né? Não estaria lá há 19 anos se isso não fizesse, não trouxesse coisas boas, enfim, né? Penso que o amor, né, para ele poder ser verdadeiro e poder ser saudável, ele precisa estar a serviço do bem. A serviço. Isso eu acho uma coisa importante. Servir. Se o amor não tiver serviço, ele não está nas bases da construção de algo. Não é edificante. Então, não estamos falando de um amor É uma doação. saudável. Essa é outra propriedade do amor. É uma doação. A doação. Né? E durante alguns anos, né, eu recebia os voluntários do Crescendo. E eu gostava de dizer para eles algo que eu fui aprendendo ao longo, porque eu acho que o amor a gente vai aprendendo também, né? Ele vai se amadurecendo conforme a gente vai aprendendo e vai tendo as experiências, né, que a gente precisa. Sorte daquele, feliz daquele que quer aprender com as experiências que tem, né? Porque tem gente que vai ficar repetindo ali e não vai querer aprender, né? Mas eu fui aprendendo ao longo desses anos, no Crescendo também, e muito no Crescendo, né? A questão do amor enquanto ato. Quando eu disse, né, que o voluntário precisa ser comprometido com o amor, não é com o amor romântico, achando que vai ser tudo maravilhoso quando chegar lá, não é? Porque isso faz um monte de voluntário embora. Quando vê que não é fácil, né? E não é fácil o Crescendo. Não é fácil estar a serviço de alguém. O comprometimento não é fácil. Se comprometer verdadeiramente com algo, com alguém. E o compromisso faz parte do amor. Exato. Né? O compromisso faz parte do amor. Se a gente não compreende isso, a gente não coloca em ato. Né? A gente não transforma o que a gente precisa transformar com o amor. Não é? sustenta. Então, eu sempre falava para os voluntários que estavam chegando quando eu estava recebendo eles, fazendo as entrevistas, né? Que estar ali no Crescendo era um compromisso social. Eu nem gostava de falar que era um voluntariado, né? Porque quando a gente desperta para esse tipo de coisa, a gente entende que a gente é responsável pelo mundo que a gente vive. Então, a gente é responsável por aquilo que a gente decide doar ou não para o mundo, né? E esse compromisso tem a ver com disponibilidade interna, né? Não é uma coisa racional e intelectual, é uma coisa que brota, como você disse, né, Edna? Eu fico pensando, eu queria te ouvir um pouco, Beatriz. A gente está falando de Crescendo, e quando a gente pensa nesse amor que a Edna colocou, né, como exemplo, o amor dela pelo Crescendo e o quanto isso brotou, né, vai fazer 26 anos. E aí a gente vai falar de um amor mais evolutivo, que sai da nossa esfera de interesse, do amor narcísico, né, e vai para outros caminhos que não tem necessariamente ou diretamente a ver com a sua pessoalidade, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência. O que te fez chegar até o Crescendo e como é para você ter essa disponibilidade interna, que eu sei que você tem, para doar esse amor. Andréia, você leu meus pensamentos, porque eu estava aqui ouvindo a Lívia já ansiosa por querer falar também. E eu ia falar para a Edna, eu ia falar, olha, Edna, eu vou fazer um autorrelato que eu nunca fiz aqui para você e para vocês, né? A respeito do meu desejo, assim, né? Por estar, né? Por fazer parte do Crescendo. Mas eu admiro a Edna há muitos e muitos anos, né? Vamos falar do Crescendo. Mas você faz parte, né? Você foi quem fundou, então necessariamente perpassa por você também. Então, tem essa admiração, que não é isso não é segredo para ninguém. E eu me lembro que logo quando eu me formei no Crescendo, eu escrevi uma carta e coloquei debaixo da porta do consultório da Edna, né? Falando, olha, eu quero participar do Crescendo, como que eu faço? Enfim, e ela me ligou na hora, assim, né? Eu me lembro muito feliz, me parabenizando por ter me formado, enfim. E eu me lembro que quando eu cheguei no Crescendo, a gente sempre vai com a ideia, né? Eu acho que não é uma ideia apenas minha, mas na grande maioria dos voluntários, a gente sempre vai com a ideia de, eu vou para aprender, eu vou para conhecer as pessoas, né? Eu vou para, enfim, ter um pouco mais de segurança, porque a gente sempre sai da faculdade inseguro em relação aos atendimentos. E essa foi a minha ideia, inicialmente, né? Mas daí eu fui percebendo que com o tempo isso não sustentava só. Tinha que ter algo a mais. E aí eu fui vendo, assim, né,
exatamente esse ponto que a Lívia trouxe do comprometimento, né, do servir, do serviço, né, do ato de serviço, eu fui vendo que, assim, eu dei uma grande sorte de o grupo que eu escolhi para entrar ali no Crescendo da supervisão ser um grupo de muita parceria, de muito comprometimento, e aquilo foi, de alguma forma, me fazendo perceber que era para além apenas do aprendizado de estar ali. Né? Então, tinha a ver também com esse compromisso, tinha a ver com o amor, né? Ao Crescendo, às pessoas, né? Aos profissionais que estavam ali se dedicando, aos pacientes. É interessante que, ouvindo você falar, a gente pode pensar assim, você falou em vários momentos do amor aí na sua fala, né? Primeiro, o momento do interesse. Um bom interesse. Aprendizagem, networking, trocas, né? E depois você começou a ir na sua colocação para a complexidade tanto da experiência do amor, como também da manifestação do amor. E foi para o social. Perfeito. Não é? O Crescendo é o protótipo de um amor social. Agora, a gente não precisa de pensar só no Crescendo. A gente precisa de pensar dentro de cada um de nós a possibilidade que a gente tem de, aí sim, não mais complexo, mas tornar esse amor mais sofisticado, este amor que todos nós temos como possibilidade interna, dar um quantum mais sofisticado a este, um quantum e uma qualidade mais sofisticadas a este amor, para que ele possa atingir sem interesses próprios o outro, qualquer que seja este outro. Como crescer e ajudar o outro a crescer. Sim. Como crescer e como contribuir para o crescimento do outro. Aí tem uma frase da Melanie Klein, que eu preparei, hoje eu tô com colinha, falar das palavras do outro. Olha só que lindo, isso está nas redes sociais, mas essa frase representa a obra teórica da Melanie Klein. Quando, através da análise, chegamos aos conflitos mais profundos, de onde surgem o ódio e a ansiedade, também lá encontramos o amor. Né? Então, não tem escapatória. Todos nós temos esta disposição para amar. Se eu vou ter disponibilidade interna para amar é outra coisa. Se os meus atos amorosos vão sair de dentro de mim para o outro é outra coisa. E a repercussão para o crescimento desses atos é outra coisa. Então, aí o amor já se torna complexo e sofisticado. Mas essa propriedade simples... Genuína, né? Sim, essa propriedade simples, genuína, está dentro de cada um de nós. Começa a complicar quando exatamente isso acontece, né? Que você está falando aí. Que deixa de ser... E é interessante que eu acredito no amor mais genuíno quando ele não está na minha esfera de interesse. Quando ele não cuida dos meus. Porque ali aquele campo está muito mais limpo das minhas fantasias inconscientes, das minhas projeções. Eu estou ali com outro propósito mesmo que não diz respeito só a mim. Né? Agora, quando diz respeito só a mim, entra uma complexidade de coisas, né? Que estão aí. E você falou uma coisa interessante, Edna, você falou. O amor nos atravessa a todos nós. Se nós vamos conseguir fazer investimento libidinal para conseguir nos relacionarmos com esse amor em cena, é outra coisa. E o que impediria isso? O que impediria esse amor ser investido por nós, né, de forma mais saudável? Eu acredito que são as nossas marcas. São... quando o amor não acontece, quando o amor esfola, quando o amor machuca, são os registros em nós que nós não conseguimos superar. Nossa, gente, é lindo, porque aí a gente vai pensar nos traumas. Exatamente. Não é? Exatamente. As nossas marcas são justamente... A gente ainda não aprendeu a lidar com as nossas dores. Exatamente. E será que a gente aprende? Né? Ou será que a gente melhora isso? Eu, sinceramente, até porque assim, né? A vida vai passando e outras marcas também acontecem, né? Talvez não com a mesma intensidade das primeiras, quando eu, né, pensando assim, né, na infância, a criança tem muito menos estrutura e preparo para receber
paulada da vida, né, do que um adulto. Ainda que esse adulto não tenha maturidade nenhuma, mas ele já viveu alguma coisa, né? Mas eu fico pensando assim, que talvez não tenha uma cura absoluta, estou plena e absoluta, né? Eu curei todas as minhas feridas, Mas eu todos os acho meus que a traumas. ideia não é Não é essa. Não, então a é isso que eu ideia estou a gente querendo passar. aprender a suportar a nossa própria dor sem poder, desmanchar, não, desaguar isso no outro. Exatamente. Né? Quando a gente aprende a suportar a nossa dor, a gente não precisa mais que o outro dê conta dela. É fazer com que as nossas marcas não se tornem feridas traumáticas. Sim. Né? Eu acho E não nos paralise. Sim, né? repito, né? É competência. Sim. É desenvolvimento de competência. Amar é um desenvolvimento. Amar, não sei se todo mundo vai compreender, mas me veio isso agora. Amar para fora. Porque eu posso amar para dentro e não vou encontrar. Isso acontece demais. E não vou investir em objetos. Isso. Né? Para distribuir o meu investimento amoroso. Então, amar para fora é desenvolvimento de competência. Isso. Eu quero dar um tom de esperança aqui, no sentido de que todo mundo ama. Sim. E que Todo tá mundo tudo odeia bem. também. E que tá tudo bem, né? Eu gosto dessa ideia da esperança, porque eu sempre acho muito... A psicanálise é muito esperançosa pra mim, né? Porque as pessoas se assustam em olhar pra dor e sempre acham que a psicanálise é meio fatalista, né? Meio dura. Mas eu acho que ela impulsiona tanto a gente para a esperança da coisa, né? Porque é justamente... Quando a gente compreende e consegue se haver e compreender e ter a experiência de que a gente suporta doer, isso liberta. Então, a psicanálise tira a pessoa, tira o amor do recalque. Tira o amor do Ou tira o recalque do amor também. E isso numa relação amorosa é fantástico, porque eu desobrigo o outro de dar conta de mim, né? Então, a gente sai daquela ideia do amor infantil, de que o outro tem que suprir a minha falta, né? E eu vou para um amor de afinidades, no qual a gente pode se haver com as coisas que a gente reconhece de bom, né? O bom que eu tenho para dar, o bom que o outro tem para dar, né? Desobriga, né? Sai do lugar da dor. Né? Então as nossas marcas vão ficar, os nossos traumas a gente tem. Né? A gente é que tem que aprender a se haver com isso e a cuidar disso. E parar de depositar essa dor no outro, no social, no governo, no clima. No clima. É o que a gente faz, coisa. então, com a nossa dor, né? Que vai... Não sei se a palavra é determinar, mas que vai ajudar a gente a lidar com as nossas dores, traumas, frustrações, né? Enfim, mas um outro ponto também, André, que me fez pensar agora, eu acho que tem também a ver com o amadurecimento e o momento da vida que eu tô passando, né? Eu posso passar por duas situações muito parecidas em momentos totalmente distintos da minha vida e lidar, assim, totalmente diferente. Com certeza. Sou a mesma pessoa? Bem, fisicamente aqui sim, mas sou a mesma pessoa mentalmente, psiquicamente? Com certeza não, né? Então, naturalmente, todos nós teremos traumas sempre, né? Mas a forma como a gente implica em amadurecer com aquilo, sem culpabilizar qualquer terceiro por aquilo, mas lidando, né? Naturalmente vai sofrer, sim, mas lidando com aquilo, isso vai me trazendo uma certa flexibilidade de poder lidar diferente, melhor, de uma forma mais madura, com as circunstâncias da vida. Sim. Eu pensei numa palavra agora, num verbo, na verdade, que assim, para mim combina muito com o amor. E quem retém, segundo, inclusive... aqui, né, todo o tratamento psicanalítico é uma tentativa para libertar o amor recalcado. Significa o quê? O amor existe, mas ele é recalcado pelas dores. O que promove as dores são as frustrações, né? Então a gente segue a vida assim. Mas eu acho que a competência do amor, a minha competência para amar, minha como ser humano, deve ser aprender a transbordar. Este é o verbo. A transbordar esta energia psíquica libidinal, construtiva, aglutinadora, integrativa, que existe dentro de cada um de nós. Agora, no ato e a partir do ato, fica para o próximo podcast, é que vão vir as encrencas, não é? Mas num primeiro momento, todo tem em si essa essência. E quanto mais a gente transbordar,
mais automaticamente a nossa despensa psíquica vai ser recheada novamente deste afeto. É verdade. Né? É Ele verdade. volta, A gente poderia- ele volta, né? O crescendo é a resposta disso O mesmo. crescendo, a vida, né, de forma geral, pode ser a resposta disso para quem souber, né? É uma lei universal, né? Sim. A lei de dar e Aham. receber. É universal. Nossa, Quanto tá mais eu muito coloco, mais eu teológico coloco. isso aqui hoje. Muito teológico. Na realidade, eu acho que estamos falando em síntese de que a nossa capacidade de amar está diretamente proporcional ao nosso amadurecimento emocional, né? Que é uma conquista contínua, né? Não tem um fim, né? Eu acho que é vivendo que nós vamos ir nos cuidando, né? Que essa é a condição para que a gente possa amadurecer emocionalmente, nos responsabilizar por nós mesmos, parar de jogar para o outro, como bem a Lívia colocou, né? De ter a expectativa de que o outro resolva as minhas questões internas. Puxa, que pena, estamos chegando ao fim, né, do nosso podcast hoje. É um prazer estar com vocês aqui. Para a gente é muito gostoso mesmo falar do que a gente acredita. Espero que sejam sementinhas plantadas aí de reflexões e que essas reflexões brote em saúde emocional para quem nos assiste. E eu queria super agradecer a presença da Lívia Rocha, que é psicóloga clínica, Beatriz Ferrari, também psicóloga clínica, a dona de tudo, A transbordante de a amor. transbordante de amor, né? A Edna Mota, e um agradecimento especial mesmo por você permitir esse momento, né? Que a gente faz aqui. E ao espaço MansaCast, que nos ajuda também na realização disso. Então, um prazer, um beijo para todos vocês. Nos aguarde, porque vem mais por aí. E até mais. Tchau, tchau.